Tribunal de Contas da União intimou Renato Duque, diretor de operações da Petrobras, condenado a 60 anos de prisão, a devolver 975 milhões de reais. Eu vou repetir, 975 milhões. Renato Duque trabalhou durante todo o governo Lula, durante o primeiro mandato da presidente Dilma e depois mais um ano de mandato da presidente Dilma, de 2003 a 2015. Se você fizer a conta, 975 milhões dividido por 3.048 dias úteis que teve nesse período de 2013 a 2015, Renato Duque roubou por dia 320 mil reais. Por hora, 13 mil reais. Por minuto, 216 reais. Era uma máquina de corrupção. E no seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, Lava Jato, ele falou: 50% de tudo que ele desviou ia para o Partido dos Trabalhadores. Se nós vivêssemos num país sério, o Partido dos Trabalhadores já tinha sido extinto há muito tempo. Ontem, o ex-presidiário Lula deu uma declaração que o Estado ele só se apresenta para prender e matar pessoas. Ex-presidente Lula, o Estado, enquanto o senhor era chefe do Executivo, ele roubava as pessoas. 975 milhões de reais correspondem a 4 milhões e 500 mil cestas básicas. Foram 4 milhões e 500 mil pessoas sem serem assistidas no desgoverno do PT. Parabéns ao Tribunal de Contas da União. Parabéns por vocês estarem exercendo um papel de fiscalização, coisa que o Supremo Tribunal Federal e seus fantoches ficam brincando de caçar as vovós dos apps, dizendo que são fake news. Ontem ficou comprovado que não eram robôs, não. Eram pessoas realmente criticando o Supremo Tribunal Federal. Brasileiros que pagam o salário dos senhores. Renato Duque vai ter que devolver 975 milhões. Um simples operador da Petrobras. Lembrando que o presidente Lula foi preso, João Cunha, do PT, que presidiu essa casa, foi preso, Antônio Palocci, ministro da Fazenda, foi preso, José Dirceu, secretário da Casa Civil e deputado federal, foi preso, Delúbio Soares foi preso, Vacari Neto, tesoureiro do PT, foi preso, inclusive o senhor Vacari Neto está coordenando a pré-campanha do ex-presidiário Lula. Definitivamente, Charles de Gaulle estava certo, Coronel Tadeu. O Brasil não é um país sério. Não é uma questão de esquerda ou de direita. É uma questão de polícia ou ladrão. É uma questão de polícia e ladrão. E Supremo Tribunal Federal, vocês estão de que lado? Vocês estão perdendo o tempo dos senhores em ter a oportunidade de construir um Brasil melhor e mais justo. Eu queria chegar aqui na Câmara e discutir, sim, os prós e os contras de ser de esquerda ou de direita, mas a gente tem que subir aqui à tribuna todo dia e denunciar atos de corrupção que lesaram o nosso país e que fazem com que as pessoas não tenham assistência médica, que não tenham cesta básica, que não tenham educação. E o PT, é triste falar isso, para roubar não tem que ter noção, mas o PT... ele perdeu a noção do roubo. Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Ele me questionou, só relembrando, eu já estava fora da Petrobras desde abril, nós estamos falando que isso aí já é julho, esse primeiro encontro se deu em julho de 2012, a meu pedido. Eu conversei com o Vacari que eu queria agradecer pelo período que eu passei na Petrobras, e ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque não tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido aprovado lá em abril. Falei, presidente, ele sabia que não tinha sido, estou fora da empresa, não sei responder. Então,
Eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula, né, Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula, né? Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também, porque eu não acompanhava isso. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Uhum. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. E como é que funcionava assim? O senhor recebeu quanto? Tinha algum percentual fixo nos contratos ou era negociado a cada contrato? Como é que funcionava? Existia um que eu posso dizer para o senhor. Sabe qual é a verdadeira causa das dores nas juntas? Olha, não é o desgaste das cartilagens. Uma referência. Essa referência seria de 1%. Esse 1%, o que o Barusco chamava de casa, ficava com metade, 0,5%, e o resto ia para o partido. Mas isso era uma referência, nem todos os contratos se praticava esse percentual, e se alguém também se recusasse a pagar, não tinha nada não existia nenhuma penalidade. Uhum. Como é que acontecia na prática? De tempos em tempos, o Barusco me informava, eu vou te remeter um valor X. Ele nunca especificou, vou remeter um valor X de determinada obra dado por determinada empresa. Sim. Então, eu posso dizer para o senhor o seguinte, meu sigilo bancário está disponível, eu não tenho como identificar quem fez os depósitos. Mas o senhor não mantinha algum controle, por exemplo, do que o senhor tinha a receber em relação a esses acertos? Esse controle, o Barusco diz que eu era preguiçoso em relação ao trato com o dinheiro. Não é questão de preguiça. É que realmente, quando atingiu, principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver minha terceira geração. Uhum. Então, a partir daí, eu nem controlava. Como é que o senhor recebia esses valores, a sua parte? A minha parte eu recebia em conta no exterior. Conta no exterior. Também chegou a receber em espécie aqui no Brasil? Não, senhor. Eu fui acusado de ter recebido dinheiro em espécie por alguns relatores, e eu nego, porque não aconteceu.
E se pegar a delação, por exemplo, do senhor Júlio Camargo, e quando fizeram a pergunta para ele, ele responde: não, isso não acontecia porque o Duque era muito cuidadoso. Uhum. Então não era questão de ser cuidadoso ou não ser cuidadoso. Eu realmente não aceitava pegar dinheiro aqui. Eu estou confessando para o senhor que eu cometi o crime, Sim. mas aqui no Brasil eu não peguei dinheiro em espécie. O senhor mencionou o senhor Pedro Barusco, também recebia esses valores, né? Sim. Mais agentes da Petrobras? Não, eu acredito que, pelo que eu estou vendo hoje, sim. Não, mas o senhor sabia na época. Não sabia. O senhor sabia que o Paulo Roberto Costa... Sabia, Paulo Roberto eu sabia. Por que o senhor sabia? Eu sabia que era a diretoria dele, eu sabia que tinha muito mais negócios do que na diretoria de serviços. Ele uma vez comentou comigo que o partido para o qual ele prestava serviço, vamos chamar assim, era um partido que exigia contribuições, o que não acontecia com o Partido dos Trabalhadores. Uhum. Então eu sabia que o Paulo Roberto recebia dinheiro. Sei. E o pessoal da diretoria internacional, por exemplo, Nestor Severo, esse pessoal? Eu nunca tratei desse assunto com o Nestor Severo. O senhor Zelada? A menos numa ocasião de um contrato de uma plataforma da área internacional, que ele ganhou um dinheiro fruto de uma intermediação que eu fiz. Uhum. Só isso. E dentro da diretoria de serviços, não tinha gerentes, por exemplo, que recebiam fora o senhor Pedro Barusco? Não, na época não que fosse do meu conhecimento. Hoje eu estou vendo que sim. Tem um processo que o senhor foi condenado criminalmente, que é uma referência a duas contas que o senhor manteria no banco Júlio Bayer, em Mônaco, offshore Musart Overseas e Pamori Assets. Cada uma tem, as duas juntas têm um saldo de cerca de 20 milhões de euros. Essas contas são do senhor mesmo? São. Esse dinheiro é do senhor mesmo? São, e eu gostaria novamente de enfatizar o meu interesse de assinar uma repatriação, o que for necessário, para que esse dinheiro venha e volte aí para quem de direito. Esse dinheiro é fruto desses recebimentos? É fruto de dinheiro que o Barusco encaminhou através das empresas. Dinheiro de corrupção, então? Sim. E o senhor mencionou, o senhor renuncia, então, a esses valores? Sim, senhor. E outras contas que o senhor tem com saldo lá fora? A outra conta é do Banco Kramer, também renuncio. Só essas três? Sim. Acho que cabe uma explicação, se eu me permitir. Sim. Tem uma acusação de que durante o curso da Lava Jato, parece que como uma falta de respeito com a operação, eu movimentei dinheiro na conta da Suíça para Mônaco. Sim. Isso ocorreu, mas só quero deixar claro que não foi por desrespeito a ninguém ou nada. É que o banco exigiu que o dinheiro fosse tirado. Banco na Suíça? Banco na Suíça. Então, em função dessa exigência que houve a transferência. Certo. Para deixar claro que não houve intenção de esconder. E o senhor mencionava aí no seu depoimento, as empresas pagavam por quê? Eu pensei já muito sobre isso. Se eu me permitir, eu acho que tem pelo menos 5 razões. Se me permitir. Sim. A primeira razão, como eu disse, institucionalizado. Já era, não iniciou com essa administração, com a minha administração, já vinha de outras administrações. Segunda razão, era uma maneira que empresas tinham de roubar os seus parceiros em determinadas obras. Roubar, não sei se o termo está forte, mas é dizer, eu vou pagar uma propina para fulano e acaba não pagando aquele total, não pagando nada e embolsando. Sim. Né? Uma outra razão é diretores de empresas roubando as suas próprias empresas. A gente vê vários casos desses nesses processos que a gente está acompanhando aí. Tem uma outra questão, que são os agentes.
que vendem dificuldade, né, para ganhar facilidade. Eles dizem para determinadas empresas que elas só vão operar se pagarem e acabam com isso criando um espírito propício para propina. E quando não haveria a mínima necessidade. Mas esse não é o caso, não, vamos dizer, esse clima não vinha dos próprios agentes da Petrobras? Não necessariamente. Tem vários casos em que hoje a gente olha e vê que o agente ganhou o dinheiro, não passou para ninguém, ele embolsou o dinheiro e quem pagou fez o serviço, executou a obra e ponto. Tá. Não era uma condição. Tem mais alguma razão? Não. Bom, eu falei sócio roubando sócio, eu falei diretor roubando a sua própria empresa. No momento, tem mais uma, mas se eu me lembrar, eu falo para você. Isso não estava relacionado com os convites, por exemplo, para encaminhar nas licitações? Não, senhor. A Petrobras tem um cadastro muito forte, né? É difícil você conseguir ser cadastrado na Petrobras. As comissões tinham toda a autonomia para escolher as empresas que seriam convidadas. Como é que é feita a escolha? Determina linhas de corte em determinados itens, tipo a avaliação em segurança, meio ambiente e saúde, a questão jurídica, a questão financeira, a questão de capacidade de realizar a obra. Um gestor de tráfego é uma pessoa responsável pelos anúncios, né, por campanhas online no Google, Facebook. Obra. Então tudo tem notas no sistema. Então a comissão faz essa linha de corte e encaminha para a diretoria. Se alguma empresa estiver dentro desse range das empresas selecionadas e não estiver constando, a comissão tem que dizer o motivo. Então não é por aí que isso funcionava. Alguns dirigentes de empreiteiras afirmaram que eles se ajustavam entre eles para participar das licitações da Petrobras, ou seja, fraudavam lá licitações da Petrobras. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Não, do jeito que eu estou vendo hoje, não, senhor. O que acontece é que a Petrobras tem um corpo técnico muito forte. Tem o quê? Um corpo técnico muito forte, né? E, por exemplo, na área de engenharia eu devia ter no mínimo 50 engenheiros trabalhando com orçamentação. Então a Petrobras contrata dentro do orçamento dela. Sim. Né? Quanto mais informações tem para fazer o orçamento, menor é o range entre o preço inferior e o preço superior. Se você tem poucas informações, você aumenta esse range. Estou falando em relação a informações de projeto. Sim. Então, a maneira como isso é operado dentro da companhia, eu, por exemplo, não tinha acesso ao orçamento. Sim, mas esses ajustes de licitação entre as empresas que participavam da licitação, o senhor não tinha conhecimento? Meritíssimo, eu fui uma vez instado por duas empresas a fazer um esquema para determinar que obra iria para cada empresa. Falei, isso jamais eu faria, porque se o dia que alguém fizer alguma coisa desse tipo na Petrobras, quem ganhar vai achar que ganhou com preço ruim, quem ficar de fora vai achar que foi prejudicado. Sim. Então, eu não vou fazer isso. Mas nós vivemos uma época, nesse período de 2003 a 2014, onde a quantidade de obra era tão grande, que tinha obra para todo mundo. Então eu não vou dizer para o senhor que é natural que as empresas conversassem para ver qual era a preferência de cada um. Mas fosse qual fosse a preferência da empresa, ela ia ter que fazer a obra no preço da Petrobras. Eu não contratava a qualquer preço, quer dizer, quando eu digo eu não contratava, a comissão de licitação não iria indicar para a contratação um preço que fosse superior àquele estimado. Nessa questão de destinação de valores de propina, né, em contratos da Petrobras, o senhor mencionou que iam valores para casa, né, para os agentes da Petrobras, e outra parte é para os partidos, isso? Sim, senhor. Tinha também destinação para agentes políticos, valores específicos? O que o senhor denomina agente político, por favor? Sei lá, deputado,
membro de partido específico? Não, esse dinheiro que ia para o partido era distribuído entre os agentes políticos. Sim. Para fazer face à campanha. Se esse dinheiro que ia para o partido era usado para benefício próprio ou para interesses privados, eu não posso afirmar para o senhor. Em outro processo, há algumas afirmações de direcionamento desses valores para o ex-ministro José Dirceu. O que o senhor tem de conhecimento a esse respeito? Vou voltar um pouquinho, se o senhor me permitir, porque esse é um assunto recorrente na minha carreira, né? Todo mundo diz que... Tem gente que diz que eu tinha parentesco com o José Dirceu, outros que foi indicação. Até onde eu sei, quando desse processo da minha escolha para a diretoria, houve um embate entre o Delúbio e o Silvio Pereira. O Delúbio defendia um outro nome para a diretoria de serviço, defendia o nome de Irani Varela, que era o meu antecessor, foi meu antecessor na Petrobras como diretor de serviços. E o Silvio Pereira defendeu o meu nome. E o José Dirceu, então ministro, foi chamado para dar uma decisão. E isso eu fiquei sabendo a posteriori. Sim. E a decisão dele foi clara, ele falou assim, não, o PSDB já está contemplado na diretoria da Petrobras, e eu não vou colocar na diretoria da Petrobras atender um pedido do Dr. Aécio Neves. Então, quem vai ficar na diretoria é Renato Duque. Sim. Então eu acho que esse fato fez com que, de alguma maneira, eu ficasse ligado a essa imagem de José Dirceu. Sei, mas o senhor não tem conhecimento de direcionamento específico de valores em favor do senhor José Dirceu? Hoje eu tenho em função do que eu leio aqui. Na época, o que eu posso afiançar para o senhor é que ele nunca me pediu nada. O senhor encontrava-se pessoalmente com ele? Encontrei algumas vezes. Sei. Encontrei não mais do que meia dúzia de vezes, mas nesse tempo, sim. O senhor Milton Pascovitch... Na casa de Milton, a maioria. O senhor Milton Pascovitch declarou que repassou dinheiro de valores para ele desses contratos, o senhor não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento. E o senhor Júlio Camargo também declarou isso? O Júlio Camargo, ele, de alguma maneira, ele deixava transparecer para mim que dava favores, prestava favores para José Dirceu. E eu participei de jantar na casa de Júlio Camargo, com a presença de José Dirceu, onde o Júlio Camargo citava alguns desses favores, do tipo, e aquela viagem que você fez, o avião, você gostou, querendo passar uma intimidade. E o José Dirceu não retrucava. Então o que me fazia entender que realmente existia ali um relacionamento. E no que se refere ao ex-ministro Antônio Palocci, o senhor conhece ele pessoalmente? Conheço o Antônio Palocci, ele foi do Conselho de Administração da Petrobras, se não me engano, até 2006. Então, em função das reuniões da diretoria, a gente conviveu durante esse período todo. Depois que ele saiu do Conselho, me parece que ele retornou mais tarde, também convivemos. E fora isso, eu tive uns 2 jantares também na casa de Júlio Camargo com Antônio Palocci. Sendo que nesses jantares, diferentemente de José Dirceu, ele não dava espaço para o Júlio Camargo ter maiores... Quando ele, o gênio Michelangelo Buonarroti, pintou o teto da Capela Sistina lá no Vaticano, na Itália, ele não pintou como a gente vê hoje. Olha aqui nessa foto, tá vendo? Adão e Deus estão quase se tocando, né? Na verdade, a pintura original que Michelangelo fez, os dedos se encostavam. Mas daí, quando a pintura estava pronta, os responsáveis pela fiscalização lá, o pessoal da igreja, chegou e olhou para o teto e falou: não, Michelangelo, queremos uma modificação. Para surpresa de todos, né, Michelangelo teve que fazer uma retificação. Então ele teve que afastar o dedo de Adão. Isso para simbolizar o livre-arbítrio, ou seja, Deus está com o seu braço e o seu dedo esticado. Basta o homem que... intimidades. Então, das 2 vezes eu saí dali com aquela impressão, assim, o que eu vim fazer aqui? Porque não tinha, era um relacionamento puramente normal, assim. Mas conversava sobre o que nesses encontros? Política, futebol, situação internacional, nada específico Petrobras. Às vezes
Ele perguntava, poxa, aí o que você acha da situação da Petrobras, em tal área? Nada. Esses específico. tesoureiros que arrecadavam valores dos contatos da Petrobras, o senhor mencionou o senhor Paulo Ferreira, o senhor Delúbio Soares e o senhor João Vacari, isso? Sim, senhor. Eles atuaram sucessivamente ou atuaram ao mesmo tempo? Vamos dizer assim, cada um sucedeu o outro ou... Oficialmente, cada um sucedeu o outro. Tá. Mas e nessa arrecadação? O Vacari, eu conheci o Vacari em 2007. É. Ele ainda não era tesoureiro e ele começou a atuar na arrecadação. Quer dizer, ficou uma coisa à parte. Sei. E por quê? Tu vai me explicar? Porque Porque- nessa época tinha outro tesoureiro. Porque o então presidente Lula determinou isso. O senhor pode me esclarecer essa afirmação? Posso, sim, senhor. Eu fui chamado a Brasília. Eu não sei se eu falo os nomes todos, por quem me chamou. Aí fica a critério do senhor. Se Eu fui envolver chamado- pessoas com foro privilegiado, Eu fui melhor chamado não- a Brasília e essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha... O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Então, ó, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham para a Petrobras. Foi quando eu conheci o Vacari em 2007. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua descrição. O senhor foi chamado a Brasília. Por um ministro de Estado da época. Tá. Essa pessoa tem foro privilegiado hoje? Não, acho que hoje não. Então, se o senhor quiser dizer o nome. Foi o senhor Paulo Bernard. Tá. E como é que foi mesmo? Paulo Bernard chegou, falou que a partir de agora você vai ter contato com uma pessoa chamada Vacari, João Vacari, vai te procurar e ele vai fazer os contatos com as empresas. Isso foi em 2007. 2007. Tá. E a partir daí até o Vacari assumiu essa posição e depois ele se tornou o tesoureiro oficial do partido e continuou.